Senhor querido. Aleluia. Bom, eu queria convidá-los para abrir a Bíblia em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Queria convidar os irmãos para nós lermos de pé esses versículos. Mateus 8, 1 a 4. Amém? Amém. Vamos ler juntos. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Amém. Senhor, nós te pedimos que o Senhor abençoe esse tempo que nós estamos abrindo a Tua palavra, para considerarmos ela. Senhor, queremos abrir para Ti também o nosso coração. Queremos nos achegar a Ti com fé. Fé de que o Senhor é bom. Fé de que o Senhor está aqui. Fé de que o Senhor se importa conosco. Que o Senhor nos ouve. Ó Senhor, nós contamos com a Sua ajuda. Nós clamamos o Teu nome. Nós Te adoramos. Jesus, Tu és o Senhor. Fala aos nossos corações por meio da Tua palavra, que é tão preciosa para nós, que nos fala tanto a respeito do Seu caráter, a respeito de quem o Senhor é. Senhor, queremos tocar em Ti nessa noite. Queremos, se Tu quiseres, ser tocados por Ti. Ó Senhor querido, Te amamos. Amém. Ó Senhor. Irmãos, essa passagem, ela fala tanto a respeito do Senhor para nós. Ela é tão preciosa, porque ela fala a respeito de nós e também nos revela muito a respeito do caráter, a respeito da pessoa de Jesus. Amém. Então essa história é a história desse leproso. Esse é o primeiro milagre que Jesus realizou. E ele é muito significativo, porque a lepra, na Bíblia, ela representa o pecado. E se nós queremos algo de Deus, a primeira necessidade que o homem tem é da cura dos seus pecados, é o perdão dos seus pecados, é a salvação. Essa é a primeira necessidade que o homem tem. E aqui, então, fala de um leproso. E esse leproso, ele fez algo politicamente incorreto, porque diz que ele se aproximou. A lepra, hoje é conhecida no nosso tempo como hanseníase, mas essa doença, na época não se tinha o avanço da medicina, o conhecimento que se tem hoje.
E era uma doença considerada impura. O leproso ele era considerado impuro. E ele tinha que ser excluído da sociedade. Parece que existia vários tipos de doença que recebia esse nome aqui de lepra. E quando uma pessoa ela era diagnosticada com lepra, ela era considerada impura e ela era repudiada pela sociedade. É possível você compreender um pouco mais sobre a lepra lendo Levítico, capítulo 13, versículo 14. Esses dois capítulos de Levítico, eles falam a respeito da lei acerca do leproso. E dá para perceber a gravidade e as consequências de ser um leproso. Eu queria ler com os irmãos, com vocês, o versículo 45 e 46. Vamos ler juntos? As vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo! Será imundo durante os dias em que a praga estiver. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Então era algo bastante sério. E se você ler Levítico 5:3, você vai ver lá que não podia tocar no impuro, porque o tocar numa pessoa impura fazia com que a pessoa que o tocasse também fosse considerada impura. E então a pessoa ela perdia o convívio com a sociedade, o convívio com a sua família, e ela tinha que habitar fora do arraial. E a lepra, então, ela representa o pecado. E o leproso, ele também não podia se aproximar das pessoas, não sem antes anunciar. Ele mesmo, um leproso, quando ele se aproximava para mendigar, para pedir esmola, ele tinha que se aproximar anunciando: leproso se aproximando, leproso se aproximando. Porque se um leproso, se ele se aproximasse de alguém sem anunciar, e alguém olhasse para ele e identificasse que ele era alguém com lepra, essa pessoa podia anunciar: leproso, leproso. E era bastante comum as pessoas pegarem pedras e atirar nele. Então, quando um leproso se aproximava, era rechaçado, que nem um cachorro sarnento. Não é isso que as pessoas fazem com um cachorro sarnento? Não é? Mas nesses versículos que nós lemos de Mateus 8, diz que esse leproso, ele se aproximou de Jesus. Isso é muito interessante. Um leproso, ele não fazia isso, ele não se aproximava das pessoas. Mas existia algo em Jesus, e existe algo em Jesus que nos inspira confiança. Ele é diferente. Aleluia. E ele se aproximou. E como eu já disse, irmãos, a lepra, ela representa o pecado. A lepra, ela era
também uma doença considerada contagiosa. E por que as pessoas tinham todo esse cuidado de não tocar no leproso? Para também não ficar leproso. O pecado é uma doença que se espalhou para toda a humanidade. Uma doença muito grave. Eu não sei se você tem consciência da gravidade, da seriedade do pecado. Mas eu espero com a ajuda do Senhor que Ele nos mostre isso, quão sério é o pecado. E a primeira necessidade do homem é a cura, é o perdão dos seus pecados. Amém. Quando Jesus curava as pessoas, era frequente Ele dizer assim: perdoados estão os seus pecados. Os irmãos estão lembrados disso? Porque a primeira necessidade de cura que as pessoas têm é uma cura espiritual. Amém. Ele não estava só curando, Ele estava perdoando os pecados. Em Romanos capítulo 6, 23, eu gostaria de ler também. Vamos ver. Vamos abrir a Bíblia. É algo que fala da consequência do pecado, da gravidade do pecado. Vamos ler? Porque o salário é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria ler de novo essa primeira parte. Porque o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. O pecado entrou no homem através da desobediência de Adão e Eva. Através da desobediência de Adão lá no jardim do Éden. E quando fala de lepra, a lepra também é sinônimo de rebeldia, é sinônimo de desobediência. Existem 3 casos de lepra no Antigo Testamento que é bastante significativo. Um deles é o caso de Miriam. Miriam era irmã de Moisés, e ela falou mal de Moisés, que era uma autoridade estabelecida por Deus. E falar mal de Moisés, eu entendo que era falar mal de Deus. Não é essa a atitude de muitas pessoas incrédulas? Falar mal de Deus? Não fizemos nós, antes de nós aceitarmos Jesus na nossa vida, isso também? Falar mal dele? Quem já fez isso aqui? Eu tenho ouvido, às vezes na escola, eu tenho ouvido um ateísmo, a fala de um ateísmo. Ah, porque Deus, se Deus fosse bom, tal. O que é isso? É falar mal de Deus. Esse ateu deve conhecer Deus, sabe? É uma fala de fato meio incoerente, né? Porque se nega a Deus e chama Deus de mal. É verdade. Outro caso de lepra no Antigo Testamento que chama atenção é de Geazi. Ele era servo de Eliseu. E essa passagem está em 2 Reis 5. Fala de um outro leproso, Naamã, que veio de longe por causa do testemunho de uma serva dele, uma israelita, que falou para ele que tinha profeta em Israel que podia curá-lo. E Naamã foi até Israel ter com o profeta Eliseu. E o resultado dessa visita é que ele foi curado da sua lepra.
E Naamã, como gratidão, ele quis presentear Eliseu com riquezas materiais. Mas Eliseu, ele negou, ele não quis. De graça dai, né? De graça recebestes, de graça dai. Só que o servo dele, Geazi, querendo tirar proveito da situação, ele foi atrás desse Naamã e mentiu, falando: não, Eliseu se arrependeu, ele aceita sim. E quis pegar as riquezas, o dinheiro. E como resultado dessa sua desobediência, dessa sua rebelião, é que a lepra, ele foi acometido de lepra, essa doença, ele ficou com essa doença, que antes era de Naamã. Outro caso bastante significativo do Antigo Testamento, também de desobediência, também de rebeldia, é do rei Uzias. Ele quis exercer uma função sacerdotal, que não era permitida para um rei, mas na sua rebeldia, ele insistiu em fazer isso. E ali na presença dos sacerdotes, o sinal da lepra surgiu na cabeça dele. E ele passou o resto da vida dele apartado, numa casa apartada, com essa doença. Então a lepra, ela é sinônimo de rebeldia, de desobediência. E o pecado entrou no homem por causa da desobediência de Adão, por causa da rebeldia de Adão. E o pecado é uma doença altamente contagiosa, se espalhou para toda a humanidade. E o homem precisa da cura do seu pecado. Em Levítico, no final do capítulo 14 de Levítico, quando fala a respeito da lei, acerca do leproso, acerca da lepra e tal, é dito algo bastante interessante. Queria convidar os irmãos para ler do 54 ao 57. Vamos ler? Esta, não acharam ainda? Então vamos esperar. Qual capítulo? Levítico, eu falei Lucas, não é mesmo? Levítico 14, versículos 54 a 57. Amém? Amém. Então vamos ler. Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra e de fichinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e da pústula, e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Essa é a lei da lepra. Então, essa lei era para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Irmãos, eu estou falando isso por causa do pecado. Nós precisamos saber a diferença. O que é limpo e o que é imundo. O problema é que hoje muitas pessoas não sabem mais o que é pecado e o que não é pecado. E as pessoas, elas cometem pecado, mas depois elas perguntam: mas isso é pecado? Eu já ouvi uma pessoa dizer para mim, para um outro irmão, quando nós estávamos evangelizando: ah, mas adultério não é mais pecado. Porque se tornou comum, se tornou tão comum. Talvez algumas pessoas vão considerar: mas isso não é mais pecado, é? Porque é comum.
Mas perceba que Deus, Ele quer nos ensinar Amém. a diferença do que é limpo e do que é impuro. Quão triste é alguém doente não saber da sua própria condição e desconhecer a gravidade daquilo e não ter a oportunidade de tratar com aquilo. Em Apocalipse, eu tinha anotado aqui, deixa eu ver. Vamos para o Apocalipse. Capítulo 22. Antes disso, só deixa eu conferir um versículo, senão eu vou querer ler ele antes. Eu quero ler esse antes. Se você já viu o Apocalipse 22, deixa uma mão aí, mas volta para Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Ezequiel está antes de Daniel, está depois de Jeremias. Volta lá, por favor, Ezequiel 22, 26. Nossa. Quem achou, por favor, diz amém. Amém. Não achou, diz misericórdia. Todo mundo achou. Vamos lá então. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Irmãos, olha que sério, quão sério isso. Aqui é dito até mesmo de sacerdotes, que não sabem a diferença entre o santo e o profano. Não discernem, não conseguem diferenciar o que é imundo e o que é limpo. Acredita, Deus precisa nos ensinar isso. Amém. E Deus quer nos ensinar isso. O que é a diferença? Em Apocalipse 22, veja quão sério é esse assunto. Em Apocalipse 22, versículos 11 e 12. Diz assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que vem sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Talvez aquele que não tem discernimento do pecado, talvez ele pense: que nada, que besteira. Tem até cânticos, músicas, perdão, que cântico que tem músicas aí que já foi tema de novela, que falava sobre o prazer do pecado, o sabor do pecado, não é? Quão bom é pecado. Pecado é não amar. Continue o mundo praticando a sua imundície, mas o santo continue a santificar-se. E aqui é dito que Jesus vem, e Ele vem para retribuir a cada um com um galardão segundo as suas obras. O galardão você vai ser tratado de acordo com o que você merece. Se o que você produziu são obras de imundície,
disse, então você vai receber o que te é devido. Mas se o que você praticou é justo, é santo, então você vai receber também o que te é devido. E eu vou te dizer, é muito melhor receber o galardão do justo. Não queira receber o galardão do ímpio. O inferno não é brincadeira. As pessoas, na sua ignorância, na sua estupidez, elas ignoram Deus. Elas não têm consciência do seu pecado e não têm consciência do que é o inferno. Porque senão, não brincariam com o pecado, não cantariam que o pecado é bom. Porque o resultado, o salário do pecado, qual que é? A morte. E sabe que morte é essa? A morte eterna no lago de fogo. Voltando lá para Mateus capítulo 8, é dito assim: esse leproso, então, ele se aproximando, e ele teve uma outra atitude politicamente incorreta, para um judeu inaceitável. Ele o adorou. Esse leproso, ele estava fazendo isso diante para os outros judeus, um homem. Isso é inconcebível para um judeu. Se prostrar. E esse adorar, que significa se prostrar, se ajoelhar, colocar a cabeça na terra. Ele fez algo que era inconcebível para um judeu. Ele fez isso diante de Jesus. Esse se prostrar era algo aceitável diante de um imperador, diante de um Deus. Mas, para aquele leproso, ele estava ali reconhecendo: Jesus é Deus. Por isso ele o adorou. E não só isso. Diz aqui que ele disse: Senhor. Outra atitude inconcebível para um judeu. Porque Senhor, a palavra aqui para Senhor é kurios, e significa um título que só era designado ao imperador. Senhor aqui não é apenas um pronome de tratamento, como nós nos tratamos com uma pessoa mais velha, não é? Mas aqui significa supremo. Supremo. Era algo inconcebível. Esse leproso, ele se dirigiu a Jesus, chamando ele, reconhecendo que Jesus era Senhor. Amém. Chamando de supremo. E fala assim, e ele continuou: se quiseres. Quando você se dirige a um ser supremo, ele não recebe ordens, ele não pode ser constrangido, ele não pode ser coagido. Um ser supremo não precisa prestar contas para ninguém. Os irmãos concordam? O imperador, ele não precisa prestar contas para ninguém. O que ele faz é segundo a sua vontade. Irmãos, tem aqui uma grande lição para a nossa oração. Quando nós oramos, nós precisamos reconhecer que Jesus, ele é supremo. Amém. E precisamos aprender a orar assim também: Senhor, se quiseres.
Porque um ser supremo, ele não pode receber ordens. Ele faz algo segundo a sua vontade. E olha que atitude maravilhosa de fé. Ele disse: Senhor, se quiseres, podes. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Esse leproso, a maneira como ele se achegou a Jesus é admirável. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém. É necessário. E ele não disse: Senhor, se tu podes. Ele não falou como o pai daquele filho endemoniado, não é isso? Não, ele falou: Senhor, se quiseres. Eu sei que o Senhor pode. Irmãos, nós precisamos na nossa oração aprender a orar assim também. Eu confesso que essa palavra, eu estava desfrutando ao longo da semana, e hoje eu vi uma pregação sobre ela, do pastor chamado pastor Ariovaldo Ramos. E muita coisa que eu estou falando aqui foi coisa que eu ouvi e desfrutei tanto. E daí aqui ele diz isso: se quiseres, podes purificar. Ser purificado é algo bastante profundo. Ser purificado não é tratar apenas com as consequências, com os sintomas, mas ser purificado é tratar também com a causa, é tratar com a raiz. Não é só aliviar a dor, mas é tratar com o que provoca a dor. E esse leproso, em prostração, em adoração, em atitude de fé, ele diz isso: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me purificar. Amados, se o Senhor quiser, Ele pode te purificar. Amém. Lidando não apenas com os sintomas, mas indo na raiz, indo na causa do que nos produz sofrimento, do que nos produz angústia, do que nos produz dor, tristeza. E aqui nessa passagem tem algo maravilhoso que nos revela o caráter de Jesus. Jesus disse: quero. Amém. Aleluia. Irmãos, Jesus, Ele quer. Aleluia. Ele pode e Ele quer. Amém. Ele quer atender o nosso clamor. Amém. Ele quer resolver o problema das nossas angústias. Aleluia. Ele quer Aleluia. nos salvar. Amém. Ele quer nos curar. Amém. Ele quer nos libertar. Amém. Eu quero. Amém. Fica limpo. Só que antes disso, perdão, eu pulei. Antes disso, antes de dizer, diz Jesus, tocou-lhe. Aleluia. Puxa, isso é algo maravilhoso. Sabe, um leproso, o tom da identidade dele é o sofrimento. Você já conheceu pessoas assim? Em que o tom da identidade dela é o sofrimento? A pessoa vive tanto o seu sofrimento que ela esquece a identidade dela, o que ela é, qual que é o assunto dela? A dor dela. E um leproso, ele era alguém rechaçado, era alguém excluído. A primeira cura que essa pessoa recebeu já foi aí. É ser tocado. Ninguém tocava no leproso, para não correr o risco. Isso revela algo muito maravilhoso da pessoa de Jesus. Um imperador, alguém supremo. Qual que é a relação do súdito com ele? Não é de distância?
aproximar da presidenta Dilma para ver se você consegue. Será que eu e você conseguimos nos aproximar dela? Presidenta, eu quero falar com você. Será que é fácil se aproximar de um ser investido de posição, de autoridade, assim, de supremacia? Não é fácil. Mas aqui tem um ser supremo que ele toca. Amém. Estendendo, vem cá, por favor. Estendendo a mão. Se estender a mão, não é? Calma, não é isso. Esse estender a mão já começa por aí. Eu te amo. Não é seja purificado para depois eu querer, para depois eu te tocar. Não, eu te toco porque eu te amo e por isso eu te purifico. Amém. Ele estendeu. É com veemência, é com vontade, é com amor. Amém. Amados, isso nos revela demais a pessoa do Senhor Jesus. Amém. Ele quer nos tocar. Amém. Ele quer nos purificar. Amém. Ele quer nos tornar limpos. Amém. Irmãos, a mensagem é essa. Eu queria te convidar para fazer essa oração. Amém. Aleluia. Quem quer ser tocado por Jesus nessa noite, por favor, levanta a mão. Aleluia. Então, por favor, repete a minha oração. Jesus, eu reconheço o seu senhorio. Tu és supremo. Tu és grande. Tu és Deus. Eu sou pecador. Eu sou impuro. E eu preciso do seu perdão. Eu preciso do seu favor. Se tu quiseres, Senhor,